Pessoal, o Supremo Tribunal Federal prepara mais um golpe em cima da revisão da vida toda. Inacreditável. Eu vou passar para você um vídeo sobre a armação deles lá numa sessão do Supremo Tribunal Federal. Quero que você assista até o final. Mas tem mais, tem a opinião de um jornalista muito bem informado sobre o que eles estão armando lá. Infelizmente, eu não posso dar o nome do jornalista, mas eu vou botar a voz dele. É um dos jornalistas mais bem informados do Brasil. Então, me acompanhe até o final. Você vai ter novidade e nós precisamos de mobilização. Deixa eu fazer o contexto. Não é? As pessoas que estão chegando agora, as pessoas que não conhecem. Então, é bom fazer uma pequena abertura sobre isso. Acontece que nós estamos lutando pela revisão da vida toda, a revisão das aposentadorias. Nós ganhamos de 6-5 no Supremo Tribunal Federal. Aliás, ganhamos em todas as instâncias da Justiça. E ganhamos no Supremo Tribunal Federal de 6-5. O Bolsonaro disse que custava 300 bilhões de reais e não pagaria. O Lula disse que custava 480 bilhões, um negócio de louco, também não pagaria. Não é verdade, porque custa 3 bilhões em 10 anos. Tá? Então, o presidente do Barroso está comprometido com o governo para liquidar a fatura e nos passar uma rasteira, fazer uma manobra. Qual foi a manobra que ele fez? Depois que a gente ganhou de 6-5, ele botou os embargos para votação com ministros novos. E nesse embargo disse que nós tínhamos perdido. Eles não conseguem liquidar a questão da revisão da vida toda. Não conseguem porque nós entramos com embargos, porque nós fizemos manifestação, porque você denuncia, eu denuncio, os advogados denunciam, todos nós denunciamos. Eles não conseguem finalizar a maneira deles. É impossível nos derrotar. A revisão da vida toda é nossa, nós já ganhamos. O que eles estão preparando agora? Essa é que é a gravidade. Essa é a gravidade. Eles estão preparando um novo julgamento, dizendo que não vale o voto dos ministros aposentados. Então, se for votar de novo, o que vai valer é o voto dos atuais ministros, nós vamos perder. Nós ganhamos de 6-5, perderíamos de 5-6, ou seja, 6 a favor deles. Ouça a discussão entre eles lá como preparação para uma manobra sórdida, uma manobra vergonhosa. Eu vou passar aqui, eu recebi do doutor Lula Brígida, tá certo? Foi ele que nos alertou através de um vídeo sobre esta manobra. Eu vou passar aqui o áudio, o vídeo, e depois, eu quero ouvir a sua opinião, depois eu tenho um áudio de um grande jornalista. Me siga até o final. Vamos lá, vou passar o vídeo da preparação da manobra lá no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. Presidente, terminada essa questão, que essa outra não tem nada a ver com isso. Nós temos vivenciado aqui que os novos componentes não são poucos e as contribuições são magníficas. O ministro Flávio Dino tem uma experiência como governador, como político, etc. E nós temos aí uma regra que, no meu modo de ver, ela já perdeu um pouco o sentido, que é a regra de que os novos não podem votar. O tribunal mudou muitíssimo a sua composição. A questão de ordem, na época, foi levada a efeito pelo ministro Alexandre, e eu não estou tendo aí indelicadeza de não ter falado com ele antes. Mas eu entendo que nós deveríamos repensar o regimento no sentido de permitir aos novos também que votem em questões que ainda não acabaram. Porque o que diz o Código? Até a proclamação do resultado pode haver modificação do voto. E eu acho que isso poderia ser repensado a partir de uma autorização. Seria permitir aos novos ministros que sobrepusessem o seu voto ao anteriormente proferido pelo antecessor. Porque não acabou o julgamento. Como era anteriormente. Ou não, ministro Alexandre? Presidente, eu fui que sujeitei a questão de ordem à época, e agora, conversando com o ministro Fux,
nós acabamos verificando que diversos casos, ou em diversos casos, em que nós estávamos completando o julgamento de mérito, seja RE, seja ADI, contabilizando os votos já proferidos, mas aí o que vem, como houve alteração significativa, 4 vagas em poucos anos, daí se entra com embargos de declaração. E ao entrar com embargos, na verdade, nós estamos produzindo um novo julgamento de mérito, porque aí sim os novos 4 podem participar. Nós tivemos vários casos importantes assim, que se todos pudessem ter votado no mérito, nós não precisaríamos ter alterado o julgamento nos embargos. E realmente, até para o jurisdicionado, fica algo estranho. O mérito está terminando, os novos ministros não podem participar, a hora que vem o embargos, podem, e os embargos acabam tendo efeitos infringentes. Então, acho que nós temos que, pelo menos, pensar sobre isso para evitar, porque foram vários julgamentos importantes em que proclamamos o resultado que um julgamento que já vinha de pedidos de vista, pela importância, e aí depois de 3 meses, embargos, e o resultado se inverteu. Isso eu acho que para o tribunal não fica bem realmente. Senhor presidente, só para não cometer uma indelicadeza, eu dou um exemplo, o ministro Flávio Dino para o governador, mas todos os novos ministros têm grandes elementos acrescentados. É que no caso do ministro Flávio Dino, acaba sendo um ministro com voz, mas sem voto, porque ele participa mesmo quando não pode votar, então ele vai, daí ele fala, eu não estou votando, eu não estou votando. Dessa vez o bullying não foi meu. Mania de honrar meu salário. Né? Senhor presidente, Pois não, ministro. presidente, só registrar que quando discutimos isso lá, eu fui voto vencido. Porque eu defendo e continuarei defendendo, e fico feliz de ver essa discussão novamente colocada, quem vota é a cadeira, não são as pessoas. Ontem, em renovando meus agradecimentos à Vossa Excelência, aos eminentes colegas e ao nosso decano, no lançamento do livro Pela Passagem dos Meus 15 Anos na Corte, eu disse, as pessoas passam, as instituições ficam. Nós passamos, a cadeira fica. Quem vota é a cadeira. Por isso que eu acho que, mesmo naqueles casos em que já há voto, e exatamente por isso que acabou de ser muito claro o ministro Alexandre de Moraes, os embargos virão e muitas vezes se renovará um julgamento. E para a sociedade fica estranho que nós tomamos uma decisão neste mês e 2 meses depois, em embargos, nós a mudamos, por conta da mudança daquele que é o titular da cadeira. Quem vota é a cadeira, ponto. Então, eu sou a favor de realmente nós revermos esta questão. Irreversivelmente se sabe que vai haver modificação em embargos de declaração, acaba sendo um contrassenso e um desperdício de tempo aqui entre nós. Eu só não gosto dessas idas e vindas e mudanças regimentais, até porque eu mudei o do Conselho Nacional de Justiça em função da orientação firmada pelo Supremo. Agora a gente volta atrás. Mas, enfim, não estamos batendo o martelo, mas acho que vale a rediscussão do tema. Pois não, ministro Fachin? Apenas uma contribuição, presidente. Como a matéria foi suscitada pelo ministro Luiz Fux, talvez se aplique o artigo 10 do Código Fux de vedação do princípio da surpresa. Eu acho que nós devemos amadurecer essa questão e creio que Sua Excelência apenas suscitou isso à guisa de diálogos futuros sobre o tema. Muito bem. Bom, esse defunto está enterrado. Nós voltaremos após... Mas não o chão, o apelo. Voltaremos após o intervalo para a conclusão do julgamento igualmente ou para a continuidade, não sei se conclusão, do julgamento do recurso extraordinário 608-588, também da relatoria do ministro Luiz Fux, que ouvimos as sustentações na data de ontem. Fica suspensa a sessão. Assistiu aí? É grave, né? Eu quero a sua opinião. Dê a sua opinião e diga o que é que nós podemos fazer. Mas isso não é tudo. Eu vou passar para vocês o áudio de um jornalista muito bem informado. Eu não vou dizer o nome dele porque ele circula lá na corte em Brasília. Mas ouça comigo para você ver a gravidade da questão. Vamos lá. Vamos ver se o
o meu entendimento parece com o seu. O Fux levantou essa questão do voto do juiz aposentado, né? Então, valeu na revisão da vida toda, no tema 1102, né? Os votos do Marco Aurélio e do Lewandowski foram preservados a nosso favor e nós ganhamos 6-5. Tá? O que ele está dizendo é que a decisão é consolidada, né? E depois, em embargos de declaração, 3 meses depois, quando entram, por exemplo, 4 ministros novos, né? Eles vão julgar os embargos de declaração, eles têm votos contrários, né? Votos que divergem do que foi decidido, né? E aí dá uma confusão jurídica. Ele levanta essa questão. Já o Alexandre de Moraes, pelo que eu entendi, ele vai meio no sentido contrário, né? O que ele diz é que, uma vez, né, votado, o juiz aposentado votou e foi respeitado, em embargos de declaração não poderia haver uma mudança do mérito, né, porque os 4 ministros novos que entram mudam a decisão, não poderia haver. Mas, na verdade, não poderia haver nunca a mudança do mérito, porque em embargos de declaração é só para tirar alguma dúvida, alguma obscuridade, contradição, mas não mudança do mérito. Então, já está errado aí. Aí veio o Toffoli e fala, lembra que eu sempre fui contra manter o voto do aposentado, não sei o quê, então eu continuo sendo contra, né? Então, o voto do aposentado, ele pode ser mudado, né? Então, aí eu estou entendendo uma manobra jurídica diferente, né? Que, se for valer a ideia do Toffoli, que o voto do ministro aposentado pode ser mudado, tá? Então isso conduz a um novo julgamento do tema 1102. Lembra que o que está agora é embargos de declaração do tema 1102, né? Que o Alexandre de Moraes pediu destaque. O que eu estou achando é que eles estão com uma ideia de que haja um novo julgamento do tema 1102 para não valer o voto do ministro aposentado. Então aí o que vai acontecer? No lugar do Marco Aurélio, que votou a nosso favor, né, votaria o André Mendonça, né, provavelmente a nosso favor também, então aí não mudaria nada. Mas no lugar do Lewandowski, que votou a nosso favor, entraria o voto do Zanin, que vota contrário a nós, tá? Como o placar foi apertado, foi 6-5, dessa vez a gente perderia, né? Seria 5-6, tá? E aí, perdendo, acabou a história, né? Eu estou achando que... Porque o que está acontecendo? Utilizar as ADIs para anular o nosso mérito, a nossa vitória, é demais irregular, é muito irregular, tá? E eles não estão conseguindo responder essas questões todas foi questão de ordem, foi embargos de declaração, agora tem embargos de embargos, tá? Isso vai se arrastando e eles não conseguem resolver isso aí porque criou um problema jurídico para eles mesmos. Então, seria melhor voltar ao que era antes, o juiz aposentado não tem direito ao voto, né? E vota de novo, tem 1102 e liquida a fatura. Você viu o vídeo, ouviu o áudio, são coisas muito graves, mas significa que nós estamos na batalha, que nós estamos lutando, que eles não sabem o que fazer. Eu peço a você, divulga esse material, manda para frente, faz chegar lá, para eles saberem que nós estamos de olho neles, que o Brasil está de olho neles, tá bom? Obrigado por ter vindo comigo até aqui e não esqueça, Deus no comando.